agridocemente visceral. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. De vez em quando eu gosto de ler alguns livros que têm algumas temáticas mais sensíveis para mim. Isso porque eles foram escritos por autorias que eu gosto muito. E por gostar de mais as autorias, eu quero também ler um pouco das histórias delas que abordam esses assuntos. Mas claramente que eu gosto de fazer isso quando eu estou bem para isso, tá? Não é qualquer momento que é o momento de ler um livro que tem uma temática mais sensível para o meu gosto e para minha própria vida. E é por isso que nesse meu retorno de leituras, após ler uma sequenciazinha aí de romances doces, eu peguei para ler Boca do Mundo, da autora Dia Bárbara Nobre, escritora e doutora em História, nascida em Juazeiro do Norte. Esse é o romance de estreia de Dia, lançado pela Companhia das Letras no ano passado, em 2025. E aqui eu me deparei com um realismo fantástico, onde eu fui transportada para Urânia, um povoado feito por mulheres, para mulheres, regido por mulheres. E são mulheres que comandam essa história. Mulheres que dividem o protagonismo com seus destinos enlaçados. Enlaçados principalmente no que diz respeito do que é ser mulher na nossa sociedade através das décadas. E como essa foi uma leitura que eu simplesmente comi, eu precisava vir falar mais dela com vocês, e eu vou fazer isso enquanto você já considera se inscrever aqui no meu canal agora mesmo. Porque aqui sempre tem vídeos com dicas, recomendações de leitura e indicações de histórias incríveis para vocês, principalmente nacionais. E se por acaso você for uma pessoa nova por aqui, não se preocupa, porque eu sempre falo das histórias sem spoilers. Bom, em Boca do Mundo, eu conheci Teresa, que ao fugir do seu passado, encontra por acaso o povoado de Urânia, que compõe uma pequena sociedade matriarcal que floresceu e se moldou a partir das organizações comerciais de Abigail, uma mulher forte que buscou recomeçar a sua vida longe das amarras de homens que quiseram a submeter aos seus caprichos. Abigail consegue manter tudo sob seus olhos zelosos, exceto a sua filha Hermínia, que infelizmente se afunda num relacionamento com um homem perverso, gerando assim um mal anunciado em sua vida e a fazendo se transformar em algo totalmente inesperado. Reza a lenda que no povoado de Urânia vive uma mitológica serpente de fogo. E é nesse cenário que nós vemos a vida dessas três mulheres se cruzarem e se emaranharem. E, gente, posso falar para vocês assim, que delícia que foi ler esse livro. Eu comecei o vídeo falando uma coisa que, para mim, o define muito bem. Para mim, Boca do Mundo, ele é um livro agridocemente visceral. Porque é assim que eu sinto. Ele é daquele tipo de livro que você sente lá no fundo, de uma forma intensa, e ao mesmo tempo que ele é apaixonante, ele também é doloroso. Por isso que, né, a descrição de agridoce para mim é isso. Aqui tem uma escrita certeiramente sensível. E Dia traz para nós, em capítulos curtos, uma narrativa que me fez mergulhar nela de forma que era como se eu estivesse juntinha das personagens, observando de perto seus anseios e os seus sonhos, sentindo os seus medos e os seus desesperos, não querendo sair do lado delas a cada vez que eu fechava o livro. Eu, inclusive, vi um post nas redes sociais, enquanto eu estava lendo esse livro, que dizia assim, aquela sensação de você estar lendo um livro e aí você ter que parar de ler o livro para fazer as outras coisas da sua vida, só que a sua mente ainda tá no livro. E foi exatamente assim que eu me senti. Eu orbitei Boca do Mundo enquanto ele me habitava. Como eu havia citado para vocês sutilmente no começo desse vídeo, Boca do Mundo é um livro que ele foge um pouco da minha zona de conforto, de leituras de sempre. Isso porque ele trata de assuntos mais delicados, como vocês puderam observar na sinopse. Aqui vai falar sobre violência contra mulheres cometidas por homens, no sentido da opressão social e no sentido da violência mais direta mesmo. E esse é um tema que, compreensivelmente, nem todas nós queremos acessar. Afinal, nós vivemos esse inferno em inúmeros dias de nossas vidas. E assim como para muitas outras mulheres, esse é um tema que também é sensível para mim. E mesmo tendo consciência disso, a única coisa que aconteceu foi eu não ler o livro no momento que ele chegou aqui. Eu li depois, eu li recente, porque eu sabia que antes não era o momento de eu ler, era agora.
E eu queria ler essa história porque ela foi escrita por Gia Bárbara Nobre, que é alguém que eu gosto muito do trabalho, já conheço já faz alguns anos. Então, por conhecer também o trabalho de Gia, eu sabia como seria conduzido um pouquinho as coisas por aqui. Eu sabia que teria essa abordagem mais sensível de temas aqui, mas ainda assim eu queria ler. E como eu imaginava, Dia trabalhou esse tema aqui muito bem, principalmente porque ela traz a abordagem a partir de um realismo fantástico, misturando histórias reais a uma magia mitológica. Então, mesmo que esse tópico seja a parte base da história, ele não é a história inteira. Além de que esses assuntos aqui são tratados de forma coesa, sem uma espetacularização dos crimes, e sim mostrando o que nos acontece e como seria muito bom para as nossas vidas se existisse Urânia. Boca do Mundo nos mostra algo para além da violência. Aqui fala sobre quem somos apesar dela, como seguimos, como vivemos, como nos amparamos e como recomeçamos apesar das marcas que podem nos atravessar. E toda essa roupagem, como eu disse, é colocada em Urânia, e Urânia fica onde? No Nordeste do Brasil, dando protagonismo à nossa terra, fazendo o lugar onde as mulheres que estão aqui pisam ser vivo. Eu enxergo Urânia sendo muito mais do que uma casa, e sim como personagem viva, viva e acolhedora. E mais viva que essa terra são os personagens que habitam e transitam por ela. Personagens que se emaranham de forma direta e indireta. Personagens mulheres que agigantam os sentimentos presentes aqui pela força das nossas existências. E não de forma romantizada, mas pelo que precisamos ser, pelo ódio que nos consome, pela necessidade de sermos fortes mesmo sem a gente querer. E essas mulheres ao longo de suas vidas vão aprendendo a se cuidar. E isso enquanto tentam cuidar uma da outra. Então elas zelam, mas elas também falham, e elas tentam de novo. E em cada falha, um respiro entrecortado de vamos recomeçar. Então eu comecei essa história vendo Teresa e suas demandas de desespero, tentando fugir do caos onde ela estava, mesmo que nele haja um ínfimo sorriso. E em seguida vi Abigail partilhando os seus sonhos e tormentos, tendo que tomar decisões difíceis, mas de pulso firme. E em seguida vi Hermínia, filha de Abigail, que conduz profundamente essa história, sendo o ser transcendente para além dessa vida, unindo essas mulheres com fios fortes e sendo a esperança no coração de muitas. E por mais que essas três sejam os destaques centrais aqui, essa é uma história regida por mais mulheres, que nos contam as suas vivências enquanto rodeiam as personagens centrais aqui, dando ainda mais significado à narrativa, dando ainda mais força. E assim mais protagonistas podem nascer. Mulher que ampara mulher, mulher melhor amiga de mulher, mulheres bruxas, mulher espírito, mulheres nas diferentes expressões de serem mulheres, buscando viver e sobreviver. E acompanhando todas elas, vamos entendendo melhor as posições, pensamentos e atitudes de cada uma delas, por mais que a gente ainda vague tentando entender algumas delas. Dia escreve esse livro destacando a sua essência em prosa poética, ritmando as páginas de forma que os assuntos sejam abordados sem diminuir as suas importâncias, mas que nos faz mergulhar neles com o deslumbre da magia presente nessa história. E assim digerimos as coisas mais repulsivas sem odiar o processo. Por isso que eu finalizei esse livro satisfeita por ter o lido no momento certo, porque eu pude degustar essa leitura do jeito que ela deveria ser apreciada. E terminei pensando na potência que 200 páginas podem carregar. E mesmo sendo uma história tão intensa, eu devorei. Devorei de forma que eu não fiz uma mínima anotação no meu Maratona App. Porque enquanto eu lia, e eu não queria largar. Parar para anotar? Não queria. E não fiz. Boca do Mundo é uma história importante e forte, que deve ser apreciada e refletida. Principalmente por quem não pensa um segundo no que é ser mulher nessa sociedade, ou no que é ser educada enquanto mulher nessa sociedade. Porque algumas de nós, às vezes, até não nos entendemos enquanto mulher depois de adultas, mas isso não muda que a gente foi educada como tal. E a nossa forma de ser educada é bem mais específica, né? Boca do Mundo, de Gia Bárbara Nobre, foi um dos melhores livros que eu li esse ano, e com certeza ele é 5 estrelas. E favoritado. Espero ter conseguido passar para vocês pelo menos um pouco de tudo que essa história é. Mas eu fico pensando que talvez eu não tenha conseguido fazer isso porque ela é tão gigante, mesmo que o tamanho dela possa te enganar. Por isso, se puder, leia.
Boca do Mundo está disponível em formato físico e digital na página da Amazon e ele também está disponível para empréstimo no Mac Livros, tá? Vou deixar os links para você encontrar ele disponíveis aqui na descrição. Depois que ler, vem aqui e me conta o que foi que você achou dessa história. Não se esqueça de considerar se tornar uma pessoa apoiadora dos meus canais e projetos. Faça isso acessando o link do Apoia-se que está disponível aqui na descrição. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!